Olá, tudo bom? Falando um pouquinho de fibromialgia e ozonioterapia. Ainda hoje, no momento que eu estou gravando, agora, em começo de 26, tá, o Conselho Federal de Medicina aprovou ozonioterapia já há alguns meses, tá, não para fibromialgia, mas para hérnia de disco e osteoartrite de joelho, tá ok? Deixando bem claro isso. A ozonoterapia, né, ela vai, do ponto de vista de fisiopatologia, tá, ela vai fazer com que as células do nosso organismo é, produzam substâncias químicas que diminuam o estresse oxidativo intracelular, tá? E esse é o conceito geral, tá? E uma das possibilidades, né, da fibromialgia é o próprio estresse oxidativo. Lembrando que a fibromialgia tem várias patologias, várias causas, tá? E elas não são excludentes entre si. Tá? O artigo aqui em específico, apesar de ser pequeno, pode ser promissor, principalmente naqueles pacientes que já tentaram diversas alternativas. Tem muita coisa ainda em aberto com relação à funcionalidade, protocolos. Os protocolos de estudos têm vários pesquisadores em vários protocolos, então ainda não está confirmado, né? Mas é uma possibilidade, que a ciência, a pesquisa dos nossos colegas vão avançando e vão nos dar respostas futuramente. Acredito que em favor dessa estratégia. Beleza? Ok, divirta-se e bons estudos. Valeu! Olha, a dor crônica da fibromialgia é um desafio constante para milhões de pessoas, né? Mas e se uma terapia que usa o próprio sangue do paciente pudesse trazer algum alívio? Hoje, a gente vai dar uma olhada num estudo recente que explora justamente essa possibilidade. Para a gente entender por que novas terapias são tão importantes, primeiro a gente precisa sacar o que é a fibromialgia. Não é só sobre dor espalhada pelo corpo. É uma luta diária contra um cansaço que não passa, noites mal dormidas e até aquela névoa cerebral, sabe? Que atrapalha o raciocínio. Essa complexidade toda torna a busca por tratamentos eficazes uma prioridade absoluta. E olha, o impacto não é só no corpo, não. Pesa e muito no bolso também. Análises mostram que os custos de saúde para um paciente com fibromialgia podem ser até 3 vezes maiores. Isso é uma carga pesadíssima, tanto para quem paga a conta, quanto para o sistema de saúde como um todo. Bom, e com um desafio desse tamanho, os pesquisadores estão sempre buscando soluções diferentes. O estudo que a gente vai ver agora foca numa abordagem que, olha, pode até surpreender: a ozonioterapia. O tratamento tem um nome específico: altemoterapia maior, ou AHM. O nome pode parecer complicado, mas a ideia é bem direta. Basicamente, é um processo que usa o próprio sangue do paciente como um veículo para administrar uma dose bem controlada de ozônio. Tá, mas qual é a lógica por trás disso? A teoria principal é que a fibromialgia tem a ver com um desequilíbrio no corpo, que a gente chama de estresse oxidativo. A hipótese dos pesquisadores foi que, ao introduzir ozônio de forma controlada, a AHM poderia meio que acordar os sistemas de defesa do nosso próprio corpo para restaurar esse equilíbrio. É uma teoria bem interessante, né? Mas como é que eles testaram isso na prática? Vamos ver como os pesquisadores montaram um estudo. Então, o que eles fizeram foi uma análise retrospectiva. Ou seja, eles olharam para trás, analisando dados de pacientes que já tinham feito o tratamento. Eram 72 pacientes, a grande maioria mulheres, com uma idade média de 54 anos. E aqui tem um ponto super importante. Todos eles já vinham tentando outros tratamentos por pelo menos 3 anos, sem sucesso. O procedimento em si é bem metódico. Primeiro, tira-se um pouco de sangue, cerca de 100 ml. Depois, esse sangue é misturado com uma dose bem certinha de ozônio. E por fim, o sangue já tratado é devolvido ao paciente. O processo todo leva uns 15 minutos por sessão. E agora, a parte que todo mundo estava esperando. O que os dados mostraram de verdade? Vamos mergulhar nos resultados. De maneira geral, os achados foram bem impressionantes. O estudo encontrou melhorias que são estatisticamente significativas, ou seja, que não foram por acaso, em 4 áreas cruciais da vida dos pacientes, sugerindo um impacto bem positivo e amplo. Vamos começar pelo principal: a dor. A intensidade, que foi medida em uma escala visual, teve uma queda, assim,
fantástica. A média caiu de quase 8 para menos de 5. Isso não é só um número no papel, é um alívio real e gigantesco para os pacientes. Ok, e depois da dor, como ficou o impacto no dia a dia? Eles usaram um questionário que mede justamente isso. A capacidade de trabalhar, de fazer as tarefas de casa, e a pontuação aqui também caiu bastante, o que mostra que os pacientes conseguiram retomar um pouco da sua rotina, da sua funcionalidade. E a qualidade de vida como um todo também foi medida e os resultados são bem claros. Dá para ver que teve melhora em várias frentes. Mais função física, mais energia, mais vitalidade, a saúde mental melhorou e até a parte social. Cada barrinha laranja ali, que é o depois do tratamento, mostra um belo salto no bem-estar geral dos pacientes. E para fechar os resultados, vamos falar do sono, que é um ponto crítico para quem tem fibromialgia. Depois do tratamento, os pacientes relataram uma melhora estatisticamente significativa na qualidade do sono. E isso, sem dúvida, é fundamental para a recuperação e para o bem-estar do dia a dia. Certo, então o que a gente tira de tudo isso? Os resultados são, sim, promissores, mas é super importante colocar tudo no devido contexto. A conclusão dos próprios pesquisadores é bem otimista. Eles sugerem que, para aquele grupo de pacientes que não responde bem aos tratamentos convencionais, a IMF pode ser uma opção complementar e integrativa, ainda mais por ter apresentado poucos efeitos colaterais e resultados bem positivos. Mas como em toda boa ciência, é crucial ter um pé atrás e olhar o quadro completo. Os próprios autores apontam as limitações. Por ser retrospectivo, ele não consegue provar a causa e efeito do mesmo jeito que um estudo com um grupo de controle faria. Além disso, a gente não sabe se esses benefícios duram muito tempo e como o grupo era pequeno e quase todo de mulheres, não dá para garantir que funcionaria igual para todo mundo. E tudo isso nos leva a uma pergunta bem importante. É claro que precisa de muito mais pesquisa para bater o martelo, mas este estudo abre uma porta bem interessante. Será que terapias como a AIH poderiam ser uma nova fronteira no tratamento da dor crônica? Bom, o tempo e mais ciência é que vão dizer.